Cumprimento a amada igreja do Senhor com a paz do Senhor. Amém, irmão? Amém. Vamos dar início, né, mais um culto em honra ao nosso Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para ficar sobre os pés, para a gente estar lendo aqui em Atos 18. Eu não sei porquê, irmãos, porque eu tinha preparado outra leitura, né? E enquanto eu estava aguardando os pais me buscar, eu fui abrir a Bíblia e o Senhor deu aqui. Então, há um propósito, né? Quero saudar também os irmãos aí da live, né? Com a paz do Senhor e uma boa noite. Como temos aqui subtítulo, né? Paulo em Corinto e Éfeso, volta para Jerusalém. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso. Senhor, queremos te agradecer por mais essa noite, Senhor, na tua casa. Senhor, que o Senhor venha abençoar esse culto. Senhor, que o Senhor venha nos usar, que nós não venhamos falar da nossa boca, mas que o Espírito Santo venha usar nosso papo. Que o Senhor venha abençoar cada um que chegar aqui, os que já estão aqui, os que estão a caminho. Que o Senhor também venha abençoar os que estão em casa, meu Pai, assistindo essa live. Abençoe cada um. Que o Senhor trabalhe conforme a tua vontade, meu Pai, visita nessa noite. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós já vamos começar louvando o Senhor com o hino da harpa de número 84. Amém. O grande eu sou. Quem é, né? Nosso Deus, nosso Jesus, né? Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi
após do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmar em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pedir, né, irmãos? Nós tem que pedir, ter fé e saber voltar para agradecer, né? Aleluia. Porque o Senhor, Ele sempre nos honra. Vamos Verdade. louvar o 187. Jesus. E já, irmão Wilson, se hoje vai louvar, já deixa aí o hino aí no ponto, viu, irmãos? Hoje nós não podemos. Pode ser. Hoje nós não podemos demorar muito, porque hoje vai passar mais cedo para o pregador, porque hoje é bênção. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre de
Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus de ti. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quantos de vocês hoje tomou café da manhã, almoçou, lanchou, teve um lá para estar em casa hoje? Todos nós, né? Aí eu vou deixar uma pergunta. Por que vocês não louvam o Senhor de coração? Irmãos, temos que abrir a boca e louvar o Senhor com o coração. Verdade. Porque nós estamos aqui e um dia nós vamos sentir falta de abrir a boca. Porque nem dentro da nossa casa nós vamos poder. É triste. Porque nós devíamos formar um coral para o Senhor. Amém. E nós aqui, o que nós estamos fazendo não está sendo para o Senhor, está sendo para o homem. Você está louvando é para mim, é para o pastor, é para a pastora, é um para o outro aqui. Esse louvor não foi para Jesus. Amém. Vamos abrir o coração, irmãos. Eu vou passar a oportunidade para o Wilson. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. No segundo da live, Amém. né? A irmã Cíntia falou tudo aqui. Vamos adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Vamos louvar, engrandecer Ele, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, né? Aleluia. Queria estar louvando 400 em Jesus. Medita bastante nesse louvor, nesse hino da harpa, amém? Amém. Que diz assim, ó. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruta a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, num homem comparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho a salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre de vencer. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Amém. Pois é, irmão, sabe por que eu perguntei se vocês tomaram café, almoçou, lanchou? Porque se aconteceu isso na casa de vocês hoje, é porque o Senhor permitiu e mandou tudo. Amém, Então, Jesus. né, Glória a Deus. Não deixou. Não almoçou então porque você não quis. Eu não almocei, não merendei. Porque você não não achei. quis. Porque não tem. Então o Senhor vai providenciar para você. Né? Mas aí, porque a gente não tem, que a gente vai deixar de louvar o Senhor. Amém, Jesus. Esses dias, eu não sei se os irmãos viram a reportagem do que aconteceu lá na Turquia, quando os bombeiros tiraram uma família de 6 pessoas, eles gritaram, quão bom é Jesus. Eu vi, né? Reportagem. Pois é, e quantos dias que eles estavam lá debaixo, sem comer e sem beber. E eles, quando saiu, agradeceu. E nós temos tudo na mão e não sabemos agradecer ao Senhor. Verdade. Nós temos murmurado muito, né? Por isso Tem murmurado e o Senhor não agrada da murmura. Eu falo por mim mesmo, eu murmurava muito na minha vida, onde eu estava contando. Reclamava demais. Um dia que meu pai foi fazer a cirurgia no coração, que eu fiquei esperando ali e vi mãe chorando porque perdeu o filho.
acidentado chegando, esfaqueado. Eu falei, papai do céu, por que eu estou reclamando? Eu sou rica. Esses dias eu mais a minha irmã conversando a mesma coisa. Eu falei, nós não podemos reclamar, porque perto do que a nossa mãe passou, nós hoje somos ricos. Porque eu tenho uma casa para morar, não é minha, mas a minha filha paga aluguel. Deus tem me honrado, não tem faltado nada na minha casa. Até o miojo que eu sou apaixonada, Deus cutucou a irmã Nilva que ela levou para mim. Amém. Então, irmãos, vamos agradecer. Se você não tem um alimento, não tem nada na sua casa, agradece o Senhor. Fala, Senhor, eu não tenho hoje, mas eu quero te louvar, porque eu sei que o Senhor vai mandar para mim. Amém. E o Senhor vai mandar. Glória a Deus. E vamos cantar o hino de 328, o pão da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês também estão aí na casa, né, na live assistindo. Agradeça por tudo. Seja grato ao Senhor. Amém, Jesus. Quem tiver, traga o seu dízimo, né, a sua oferta que quiser já colocar. Aleluia. Amém? Amém. O pão da vida é descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. O Redentor vem sem tardar, do pecador o mal sanar. Se há um perdido buscado a luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Amoroso Santo, pra quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor, e só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes, ó fiel, passar. E quem vencer há de ter galardão, também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, este santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me dá graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Glória
Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Quem quer dar um testemunho? Contar uma bênção? Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. É, Senhor. O Senhor conhece os corações que está aqui hoje. Então já vou estar passando a palavra para o pastor Luiz, né, e deixar Deus usar. Hoje, Aleluia. Glória a hoje Deus. todos os cultos são bênçãos, né, irmãos? Mas hoje Amém. o pastor vai estar falando sobre algo que é muito bom para nós, né? Que às vezes a gente faz algum sinal que a gente não sabe, um gesto, né? Então hoje ele vai estar, através do Senhor, nos ensinando. Você que está em casa, anota aí para você não esquecer. Amém. E não e o hora nós vamos pregador, né? Para o papai Amém. do céu abençoar, porque hoje vai ser forte. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não. Faltando 7. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, coloca diante de Ti, Senhor, o Teu pregador, Senhor. Que não me deu força, Senhor, vai estar aqui, Senhor. O Senhor venha, Senhor, usar ele, Senhor. Que ele venha falar a palavra, Senhor. Deus maravilhoso. Usa Teu filho, Senhor. Tira a tua palavra, Senhor, tropeço da vida. Derrama chuva de bênção sobre a vida dele. Ó Deus Santo, Deus Quando ele fala a tua palavra, Senhor, sorriso na causa dele, graça. Sim, Deus. Faz o teu querer, continua conosco, Senhor. Toma a primazia desse glória, dessa ministração, Senhor. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos hoje passar por algumas passagens da Bíblia, mas eu quero que o Senhor nos abençoe como Ele tem nos abençoado. Quero que você abra a vossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Principalmente para mim e para você que tem vontade de ser vaso. Que tipo de vaso você quer ser? Amém. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Hoje nós vamos passar por algumas passagens da Bíblia para a gente meditar e entender o porquê que o inimigo tem entrado nos nossos lares, tem entrado nas nossas vidas, tem tocado na nossa descendência e nós às vezes não sabemos. Às vezes a gente pergunta para Deus: por que eu estou dentro da casa do Senhor e eu tenho passado por tanta luta, por tantas provas? Estar dentro da casa de oração não quer dizer ser cristão. E aí nós precisamos de entender o que é ser cristão. E o que é ser quando aceitamos Jesus, queremos fazer a vontade do Senhor. O porquê que o inimigo tem se levantado muitas vezes contra a gente, contra a nossa descendência. Às vezes ele se levanta de uma forma tão horrível que a gente não entende. Então eu quero falar para você que tem vontade, quer ser vaso. O que é vaso? Como é feito um vaso? Por que ser vaso? Aonde você quer ser um vaso colocado? E tem vasos de todas as espécies. Então hoje eu quero apresentar para vocês, não estou aqui para falar mal de seita, heresia, não estou aqui para me engrandecer, eu quero que eu me rebaixe para que Deus se exalte, mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho daquilo que Deus já me mostrou, que eu no passado fiz, que nós não precisamos disso para ser felizes. Aqui na palavra do Senhor em Jeremias capítulo 18, versículo 1, está falando assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: põe-te a descer à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou, a mão tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro,
ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como o barro da mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Aqui, irmãos, podem sentar glorificando, exaltando Glória o a Senhor. Deus. Muitas vezes a gente está dentro da casa do Senhor e imagina que a gente é barro. E muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor, como eu estive um dia, e eu não era barro, eu era lama fedida. Às vezes Deus me usa e faz um prodígio, uma maravilha através da minha vida. Eu já imagino que eu sou o cara, que eu posso sair fazendo, acontecendo, e Deus olha para mim e para você e fala assim: quem fez? Fui eu ou fui você? Não te exalte, não toma a glória do Senhor para você, que nós não somos nada. Nós precisamos de entender. Eu quero deixar uma palavra para vocês antes de nós mostrar no telão que eu prometi. E no próximo sexta-feira nós vamos falar somente do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós vamos falar somente de Jesus de Nazaré. Nós vamos falar somente do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Então hoje eu quero Glória a deixar para Deus. você fazer uma meditação em Hebreus capítulo 1, versículo 1, se vocês abrirem. Aqui fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, neste último dia nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou nas excelentes nome do que eles. Então Deus está falando aqui para mim e para você: se nós somos herdeiros e estamos passando necessidade, tem alguma coisa errada. Porque se nós somos herdeiros, nós temos um Pai que fez o ouro, a prata e de toda a riqueza que é no mundo, tem alguma coisa que não está agradando a Deus e que Deus precisa de tratar o nosso caráter. Se o irmão Romário está passando necessidade, como ele falou, irmão Romário, eu não tenho o ouro, não tenho a prata, não sou rico, mas o que eu tenho eu parto com você, que é meu irmão. Eu jamais quero ver você passar necessidade com seus filhos. Não é para isso que eu estou aqui, tá? Depois de terminar o culto, nós dois conversamos. Aqui na palavra do Senhor eu me achei no direito de pedir a Deus para trazer no meu coração primeiro, depois no coração de vocês. Como às vezes o inimigo tem entrado na nossa vida. Como às vezes o inimigo tem feito de nós, vamos falar um português rasgado que não existe no diário português. Rasgado, vamos falar rasgado um com o outro. Para você que está assistindo. Aqui em Levítico 19, 27, eu quero ler 3 versículos só. Não corteis, vamos ler o 26 primeiro. Não comereis coisa alguma com sangue. De 19, 26. Não comereis coisa alguma com sangue. Não agoreis, nem adivinhareis. Não corteis o cabelo em redondo, nem danificareis a extremidade da barba. Pelos, esse é o mais forte, irmãos. Muita gente quer distorcer. Muita gente quer fazer o que acha que está certo e não quer dar o braço a torcer que errou. O 28, o Levítico 19, 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. O 29. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se enche de maldição. Irmãos,
Quem é que não gosta de comer um churrasco, né, irmão Romário, com a carninha assim mal passada? Quem é que não gosta de comer um frango à cabidela? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gostava muito de comer carne sangrando. Mas depois que eu li essa passagem, eu parei. Porque eu passei a ser um cristão. E se eu sou um cristão, o sangue é vida. E nós não devemos comer a vida. Nós devemos comer a matéria, que é a carne. Pastor, mas isso aí está no Velho Testamento. Se o Velho Testamento para você não funciona, arranca da Bíblia e joga fora. Porque o Velho Testamento está aqui para nós ler e entender os mandamentos, as leis do Senhor, né, irmã Nilma? Então, se ele está aqui é porque tem utilidade. E se ele tem utilidade, nós precisamos de respeitar as leis do Senhor. Um dia, há uns 12 anos atrás, eu fui em São Geraldo do Pará, e lá nesse São Geraldo, na missão da Cia de Serra, eu ministrei lá um dia, o primeiro dia da festa, há muitos anos atrás, e os índios lá me convidaram para dar uma palavra no domingo. Eu falei, no domingo de manhã, no almoço eu posso, agora no domingo à noite eu não posso porque eu tenho agenda. Porque eu nunca tinha pregado na aldeia de índio. Eu nunca tinha ido falar do amor de Deus, aonde a vocação deles, por tempos e tempos que eles têm aquele costume, é espírita, é invocar espírito que já morreu. Ali eles têm o pajé, ali eles têm alguém que mantém eles dentro da espiritualidade deles. E aí eu fui convidado e fui. Cheguei lá, a mulher do cacique porque queria que eu pregasse nu, belado. Eu falei, olha, eu vou embora, porque eu não tenho esse costume. É ali aquela aldeia que tem ali entre São Geraldo do Araguaia e São Domingos do Araguaia. Eu esqueci o nome da tribo lá. E eu falei, eu não posso fazer isso porque eu não tenho costume com isso. Não é que Deus não vai me aceitar eu pregar pelado. Mas vocês que têm esse costume, vocês ficam à vontade. Eu não tenho esse costume. Então eu não vou pregar dessa maneira que vocês querem. Eu vou pregar da maneira que eu sou acostumado a falar. Agora eu vou chegar lá no meio da aldeia e vou falar que quem pinta o corpo vai para o inferno. Não, irmãos, eles nasceram há anos e anos, a tradição deles é fazer pintura sobre o corpo. A Bíblia fala que não fazer corte nem pelos mortos. Mas a gente não pode chegar lá e começar a condenar eles que eles vão para o inferno. A gente tem que levar o amor, a palavra, o conhecimento, como eu levei ao cacique. O cacique me chama, vamos à casa do pajé. O pajé é aquele que dança lá com aqueles instrumentos lá de churuá e balança. E eu fui na casa dele, cheguei nem casa não é que fala, lá fala oca. Fui à oca dele, ele virou para mim e falou assim, senhor que é o pastor, o senhor sabe que eu sou o pajé da tribo? Você sabe que eu invoco o demônio, eu invoco os guias para fazer o remédio para a tribo não adoecer? Eu falei perfeitamente. A minha avó, pro lado da minha mãe, era índia. Eu tenho sangue índio. Então o que eu vim falar para você não foi de um Deus carrasco. Eu vim falar para você de um Deus que ama, de um Deus que mostra a verdade e decide você querer ou não esse Deus. Deus não obriga você a querer Ele, Deus não obriga você a vir na casa de oração. Ele chama você enquanto você está pleno, em paz, na saúde, na bonança. E muitos não querem ouvir Deus, eles escutam Deus, mas não querem ouvir, dar ouvido e obedecer. Mas no momento que ele está numa UTI, no momento que ele está num leito de enfermidade, aí ele tem aquela palavra-chave. O que eu fiz para Deus para estar merecendo isso? Não, você não fez para Deus, você fez para você. E muitas vezes a gente vai buscar em quem não tem para nos oferecer. O que é oferecer? Ó Deus falando para nós, tu beijou. Imaginou, irmão, mas se chegar assim perto de uma serra, uma montanha, e a nuvem descer lá em cima assim, e você ouvir o trovão e falar assim, Romário, e você fala assim, isso me aqui, Senhor. Estou aqui para te glorificar e te exaltar. Porque Deus falava dessa maneira com Moisés. Verdade. Deus falava com Josué. Deus fala, pode falar conosco. Então, aquilo aconteceu ali naquela tribo, naquela aldeia, que eu vi o pajé, depois de eu conversar com ele, de eu amar ele, e falar com ele que é o Deus que eu sirvo, não é um Deus carrasco, não é um Deus que vai afrontar, fazer nós brigar.
um com o outro por placa de igreja. Entendeu? E aí aquele cacique chegou para mim e falou assim: eu gostaria, moço, que o senhor entrasse. Que o senhor entrasse dentro da minha obra, para você conhecer a minha obra. E eu entrei, ele me mostrou alguns remédios que ele fazia, ele me mostrou muitas coisas, eu fui falando do amor de Jesus para ele, fui falando para ele quem era Jesus, o que Jesus fez, pedi para ele passar a mão na minha cabeça, ele passou a mão na minha cabeça, foi eu não cheguei a esse ponto, e foi nem vai chegar. E agora há pouco tempo eu fiquei sabendo que o pajé aceitou Jesus. Amém. Ele não vai largar de dar o conhecimento do medicamento, das raízes do mato que ele tem. Mas ele não precisa invocar mais os orixá. Porque Jesus é com ele. Ele vai continuar talvez fazendo até melhor. A graça do Senhor, irmãos, é que basta para nós. Se eu chegasse lá e falar, não, você vai para o inferno, que você é o pajé, que você invoca espírito. Ele tinha me dado uma flechada, talvez não por causa do cacique. Mas o que ocorre? O amor chama Jesus. Amém. Agora o que eu quero passar para vocês, e eu quero convidar a Nilva também para me ajudar, nós explicar para vocês em poucas palavras, rápido, para nós não tomar muito tempo, como conhecer as astúcias ciladas de Satanás. Às vezes você está bem com a sua esposa, está bem com seus filhos, e de uma hora para outra bagunça tudo, que você não consegue se ter relação sexual com sua esposa. É só uma terrinha de cemitério, 14 palavras que o bruxo fala, e joga em cima da sua casa, desmorona na sua casa, desde que você não esteja na presença do Deus Altíssimo. Porque se você está buscando a Deus, fazendo jejum, orando a Deus, buscando a Deus em todos os sentidos, eu quero falar para você, pode ir até no terreiro. Quando você chegar lá no terreiro, irmão, o próprio orixá fala: tira esse endemoniado daqui, ele chama nós de endemoniado. Tira esse endemoniado daqui, que senão eu tenho que subir. Mas se nós endemoniados e ele não aguenta a presença de Deus que está conosco no terreiro dele, então é ele que é as trevas, nós é a luz. A luz é para adorar e fazer clarear. Então a luz não veio para deixar as trevas prevalecer. Mas a luz, ela não veio para agredir. A luz veio para ser sensível ao coração e os olhos das pessoas. Verdade. Jamais vocês vão ver eu falar dos espíritas. Eu tenho 2 filhos que é espírita. Vocês estão entendendo? E eu converso com um, o outro se achando no direito de não mais conversar comigo, mas eu estou orando, jejuando por ele, e no tempo de Deus eu quero ver ele de volta nos pés do Senhor, porque ele conhece a palavra. Amém, Jesus. Verdade, aleluia. Vocês imaginam que o inimigo entra com um grande detalhe na sua vida? Vocês imaginam se Satanás, que está na terra, chegar na sua casa, ele vai chegar lá com aquela cabeça de bode, com aquele corpo bonito que ele tem, para não falar o contrário, e vai chegar na sua casa, sabendo que você é um cristão, que você tem autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo? Não, ele vai chegar lá, ó, bonitinho, de palitozinho, chapeuzinho para esconder o chifre. Você está entendendo? Bate, chega e fala para você: ô, eu quero esperar fulano, cadê o fulano? Não, ele não está aqui, entra para dentro. Mas você vai perceber que o odor de coisas ruins, ele não vai achar perfume que vai tirar, né? Então, o inimigo não entra com grandes detalhes. O inimigo, ele entra nos pequenos detalhes que você não imagina que é ele. O inimigo entra com os detalhes tão pequenos e ele gosta de pôr marca no nosso corpo. Ele gosta de fazer de nós escravos. Ele gosta de falar para o Altíssimo, que eu não chamo ele de Deus, que ele quer ser mais do que Deus, que nós fomos a criatura feita por Deus, soprado fogo de vida em nós, e no momento que nós aceitamos Jesus e confessamos Jesus, fomos batizados, nós largamos de ser criatura e passou a ser filho, o herdeiro de Deus. Então nós precisamos de entender que nós não podemos nada sem Deus estar na frente. Nós não podemos fazer nenhum prodígio se não for Deus que estiver conosco para Ele fazer através da nossa vida. Verdade. Então eu quero falar para vocês que muitas pessoas falam assim: não cai uma folha da árvore que Deus não permite. Onde é que tem esse não cai uma folha da árvore que Deus não permite? Eu já vi a Bíblia 12 vezes e eu nunca achei. Tudo que ocorre é Deus que permite, mas não é versículo escrito na Bíblia.
Então, vamos ler a Bíblia, vamos meditar na Bíblia e vamos falar e viver o que está na Bíblia. Ler a Bíblia é fácil. Viver o que está na Bíblia é que é o gostoso. Nós precisamos, porque esse mundo já é do maligno. Então eu queria convidar a Nilva aqui. A Nilva, irmãos, ela... Não põe embaixo, Nilva, se quiser. Pode pôr o celular embaixo na mesa, se quiser. A Nilva, para muitos que não conhecem, passou uma trajetória na vida dela, não sei nem te perguntei se podia falar. Ótimo. Nós não vamos estender muito. Chega para cá, fica aqui perto, Roberto, meu irmão. Vai ser. A Nilva foi uma pessoa preparada. Um dia eu quero trazer que ela, vou dar oportunidade para ela dar o testemunho. A Nilva foi uma pessoa preparada para ser Ilke. O que é Ilke? É bruxa. Ela foi preparada para entrar nas igrejas, né, Nilva? Fala você. Agradeço a oportunidade. Quero falar um pouquinho, de forma bem resumida, que a gente tem pouco tempo, como foi a minha entrada no ocultismo e o que eu fazia lá. Eu tenho uma família um pouco complicada. Meu pai, ele tem esquizofrenia, só que na minha infância a gente não sabia disso. Então a gente vivia num lar muito complicado, um lar sobre agressões. Eu vi minha mãe tentando suicídio por causa das agressões do meu pai. Então, aos 18 anos, eu resolvi sair de casa. Na verdade, eu queria ter saído antes, mas meu pai falou assim que se eu saísse antes, ele ia atrás de mim. Então, com 18 anos, eu já teria maioridade, né? Então, eu saí de casa aos 18. Eu morava em Jaraguá. E como eu queria me desvincular de tudo, eu saí de Jaraguá, vim para Anápolis e fui para Curitiba. Em Curitiba, isso no ano de 1998, em Curitiba, eu cheguei lá com R$40 no bolso, R$50 no bolso. Acabei indo para a rua, porque o dinheiro acabou. Eu não tinha mais como me sustentar. E eu conheci pessoas com aparências boas. O inimigo, ele é muito sutil. E o inimigo, como a própria Bíblia diz, ele é enganador. Certa vez eu estava na rua, já fazia mais de um mês que eu estava na rua. Eu ouvi dizer que tinham pessoas bondosas que davam alimento e abrigo para as pessoas. E eu fui conhecer. E eu chego lá, pessoas fornecendo marmitas. E eu achei super bacana isso. Para uma pessoa que perdeu tudo, ver aquelas pessoas ali com a palavra amiga, fornecendo alimento. Então, assim, eu falei, poxa, é aqui que eu me encontro, né? E eu conheci essas pessoas e nesse dia eu tive algum aconselhamento. Essa pessoa soube da minha história e essa pessoa viu um potencial em mim. Essa pessoa me convidou para uma comunidade, eu não quero citar o nome, uma comunidade grande. E lá, inicialmente, eu fui estudar a Bíblia nessa comunidade. A gente tinha aulas sobre a Bíblia, a gente lia a Bíblia lá, e eu fui conhecendo a Bíblia. E aquilo tudo para mim era fascinante. Eu, de uma pessoa que morava na rua, uma pessoa que não tinha nada, eu estava num lugar acolhedor, tinha casa, comida, e ainda estava estudando. E ainda me davam roupa, tudo que eu estava precisando, eles me davam. E eu comecei a ver que tinha algumas separações. Eles escolhiam pessoas dentro daquele ensino, escolhiam pessoas e separavam para um outro grupo. E a cada dia mais curiosa, me separaram. Um dia chegaram em mim e falaram assim, eu vejo potencial em você.
Você tem capacidade para ser médium. Luiz, explica o que é um médium. Irmãos, quando você vai em um terreiro, tanto a Allan Kardec, Umbanda, Quimbanda, Magia Negra, lá existem uns trabalhos, quando você vai passar, tem alguém que vai falar se você serve para ser médium ou não. Só que quando ele fala que você tem a mediunidade que tem que ser desenvolvida, como eu tive que desenvolver, no modo deles lá, você aprende nas aulas que lá são organizadas. E uma das coisas que eu tiro o chapéu para os espíritas, espírita nenhum dá fubá e sal para os outros. Eles dão o melhor. E nós que é cristão, que vive dentro da palavra do Senhor, querendo ser santo, nós queremos dar fubá, queremos dar sal para os outros. A mediunidade é no reino espiritual. Tem pessoa que sente sensivelmente o corpo balançar, o corpo mexer. O que é o batismo no espiritismo? Depois que você começa a desenvolver as 7 aulas, eu mesmo fui batizado com óleo quente. Mas eu ajudei a fazer o batismo no fogo. Batismo no fogo, você põe uma taxa cheia de brasa, pega um homem de um lado, o outro do outro, faz um buraco no chão, põe a taxa cheia de brasa, e ali você pega e balança a pessoa por cima das brasas, para ele fazer o batismo no reino espírita. Não é o batismo que nós temos, que é você descer as águas, submergir. Tá? O batismo com óleo quente, você pega o óleo de carro, esquenta ele até uma temperatura muito elevada e enfia a mão dentro do óleo. Se a sua mão borbulhar, você não serve para dar sequência. Se a sua mão não borbulha, você tem mais força do que o fogo que é no óleo. A minha não borbulhou, por isso eu fiquei 25 anos na magia negra. Então, hoje nós vamos passar para vocês, que o tempo está correndo, como o inimigo entrar na vida de vocês. Eu quero te convidar, Nilton, para você vir dar o testemunho, que eu vou dar o tempo só suficiente para você dar o testemunho. E por que ela aceitou? A que condição chegou? Você nunca viu ninguém bem espiritualmente na palavra de Deus ir no terreiro buscar ajuda, né, Nilton, nos orixás. Pode até se falar que é cristão. Se vai no terreiro, irmão, ele não está bem espiritualmente com Deus, porque ele não precisa. E por que a pessoa que é espírita, a maioria mora na ponta de rua e é depressiva? Como é que o reino espírita provoca você a buscar ele para poder ele tomar conta de você? Não é em grandes detalhes. Então hoje eu quero passar algumas coisas que eu consagrei, nem todas fui eu, tá? E por que o inimigo insiste em pegar o jovem, algemar, fazer uma consagração e levar ele a destruir as casas de oração? Tem muita gente que está sendo destruída dentro da igreja, porque não sabe botar em prática a oração, não sabe o poder que ele tem nas mãos. Então nós vamos, Nilva, hoje apagar a luz aqui da frente. Não é ritual não, tá, irmãos? Você que está assistindo a live, não é ritual não. É porque o nosso data-show está com a lâmpada fraca, que usou demais. Nós vamos apagar a lâmpada, apagar a luz aqui, para vocês verem melhor. A Sara vai virar a filmagem. Mais uma vez, nós não estamos aqui para falar mal dos espíritas. Nós não estamos aqui para falar mal da Igreja Católica. Nós estamos aqui para mostrar para vocês por algumas coisas que eu passei no passado. E falar para vocês como o inimigo tem entrado nas casas dos cristãos. Eu achei interessante o último culto com o pastor José Antônio, que ele falou sobre pessoas que estavam lá na igreja dele e que eram satanistas. Então, assim, o José Antônio viveu um lado, semana que vem eu quero falar o outro lado, como que essas pessoas agem, porque assim, é tão sutil, tão... às vezes você chega... É um caridoso, né? Isso, você chega em igreja, você vê até pastores fazendo milagres em nome do demônio. Então, assim, eu quero falar isso semana que vem, mas aí eu vou falar mais tempo, como o pastor disse, que aí vai ter um tempo só para falar sobre isso. Então vamos agora fazer uma oração.
não com medo. Porque nós temos autoridade no nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Qual é o foco disso aqui? É você reverter, não é sair brigando na rua com os outros, mas é você reverter a sua casa, reverter seu corpo, reverter sua família, para que você não passe por esses trajetos. Deus soberano, Deus poderoso, Deus de toda a honra, toda a glória, Papai querido. O Senhor é o Deus, ó Pai, que não aceita invocação de mortos. O Senhor é o Deus que não aceita, Senhor, principado e potestade. O Senhor é o Deus que já julgou, condenou e jogou para a terra o seu inimigo. Pai, o inimigo tem tentado de todas as formas, Deus, dilacerar as famílias, porque família é projeto do Senhor e nós precisamos de ver o agir e o mover do Senhor. Traz sabedoria, Senhor, de entendimento, para as pessoas entenderem que o nosso foco, Senhor, não é falar mal daqueles que estão no Espiritismo, mas o nosso foco é mostrar que é só Jesus pode nos abençoar e dar-nos, Senhor, a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Arrebatado. Aqui nessa foto, irmãos, é uma pessoa que se auto achou que era muito importante para ela, só que depois ela ficou totalmente depressiva ou opressiva. Põe esse aí da faca aí, sabe? Da faca embaixo. Como você passa na rua e não vê uma situação dessa que você não olha? Talvez ele tinha que olhar para ele com sensibilidade e ele podia ser abençoado. Mas você passa e vê uma situação dessa aí, aí o tema é: mãe, por que eu não posso ser feliz? Porque achou no direito de fazer aquilo que ele achou que podia ser feito. É uma pessoa que nós precisamos de orar, precisamos de amar, precisamos de entender ele, o que é o projeto de Deus na vida dele. Não é discriminar, não é falar mal, é falar para ele que há um Deus que tudo pode, um Deus que liberta, só basta ele achar a vontade do Senhor na vida dele. Muda isso aqui. Como é que você quer ser feliz andando numa situação dessa? Não vai ter jeito, irmão. Não tem como. Agora eu quero falar para você como o inimigo trabalha na estrada. Está vendo que eles estão guinchando esse carro? Olha lá, ó, estão guinchando o carro caiu numa ponte, morreu a família total, todo mundo. Está vendo que o carro está sendo içado? Agora quando chega. Para aí, Sara, só um pouquinho. Olha lá o que fez causar o acidente. Isso aí chama-se carranca. Carranca é feito muito no estado da Bahia, para colocar no jardim, para falar que vai espantar os maus espíritos. Que mau espírito que ele vai espantar se ele provocou esse acidente? Aqueles doentes de jardim. É, isso aí eles gostam muito de pôr isso no jardim. Ele é muito mais horrível que isso aí, está um pouco apagado. E nós na nossa cidade da show está com a lâmpada muito fraca. Olha lá para você ver aonde aquilo entrou. O porquê causou o acidente. Olha para você ver. A gente precisa de entender. Antes da gente sair para viajar, apresenta a viagem a Deus, convida Deus para ir com você ao carro, convida Deus para te abençoar na ida e na volta, para que esses espíritos malignos não tenham poder de destruir a sua vida, seu patrimônio e a sua família. Esse brinco é um brinco que você olha pela parte da frente dele, ele é muito bonito, é muito chamativo. Eu acho que qualquer mulher que se preza, quer usar coisas bonitas, ela vai comprar, porque vai ser tocada pelo encantamento daquilo que foi feito no encantamento do brinco. Observa na parte de trás do brinco. É o Exu Caveira, foi consagrado para dar neurisma na pessoa, para a mente da pessoa ficar vacilante. A mente da pessoa não conseguir ser totalmente liberta. Você anda na rua, você vê as pessoas andando, falando sozinho, conversando. As pessoas vão para a arte marcial, sempre tem um sensei
Você tem que fazer reverência, porque a arte marcial é cheia de reverência, é cheia de doutrina, de regra. É uma arte marcial que ensina você a ter bons princípios, a ter bons moral, mas o que pega na arte marcial é a reverência que você faz para pessoas que já estão mortas. E esse brinco era Esse brinco foi comprado e dado para minha enteada, tá? Então, antes de você colocar qualquer objeto no seu corpo, ore e quebra a maldição. Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, boné. Quem é que não gosta de um boné bonito? Mas você sabe o que está por trás do boné? Qual foi a consagração do boné? Há pouco tempo agora teve um tênis aí que só fazia por sobre encomenda, e as pessoas mandavam fazer o tênis e havia uma gota de sangue consagrada entre a palmilha do tênis. Observa aí para vocês verem, ler e entender. Esse questão desse boné é um alerta que esse delegado faz quando a gente vê esse boné aqui escrito, a inscrição dele é o 4h20, é usada a referência da droga da maconha, que seria o horário que os tá vendo esses bonés? 4h20, 4h19, que os americanos têm a hora do chá, né? Os ingleses, aliás, têm a hora do chá. Então, o chá é referente ao uso de droga, né? Da maconha. Aí você é preso por causa de um boné, você não sabe por que você está pagando um preço por uma coisa ou por um objeto. Então é melhor evitar, né? Isso, posso falar sobre maquiagem? Então, muita gente me vê sem maquiagem e às vezes até me questiona, pô, podia comprar maquiagem, usar uma maquiagem. Mas assim, a questão da maquiagem é uma coisa assim, muito sutil, que as pessoas às vezes não entendem. Dentro de uma das atribuições que eu tinha no ocultismo era andar muito maquiada, porque assim, a Bíblia fala assim que você peca pelo olhar. Se você tá muito maquiado, a pessoa tá te olhando, você tá fazendo aquela pessoa pecar. E através E chama atenção, né, Nilma? E chama atenção. Então, assim, são coisas sutis. É claro, assim, a mulher pode usar um batom, pode usar uma maquiagem, mas tem determinados tipos de maquiagem que realmente é usado pelo demônio. E ali eu quero falar para você que está assistindo, para você que está aqui na igreja. O inimigo, ele bota a marca de todas as espécies no corpo nosso. Ele quer fazer de nós escravos. Ali você pode observar que tem camiseta com a caricatura do Chucaveira, tem sapatilha com a caricatura do Chucaveira, tem esmalte de uma marca famosa que ele estava pondo a caricatura do Chucaveira ao chinelo lá. Esse chinelo é consagrado, irmãos, para você escorregar e quer ter fratura exposta. Cada consagração tem um preço para a pessoa passar. Observa lá o sapato da mulher, olha o esmalte. E aí você compra, não ora, não quebra a maldição. Mas eu estou dentro da igreja. Mas quem dentro de nós não tem pecado sobre os ombros? Quem de nós não tem trincadura ou rachadura que pode provocar a ira de Satanás em cima de nós? Satanás não quer ninguém de nós. E aí está a passagem da palavra do Senhor onde fala para você que você não deve fazer uso desse trem. Tatuagem. Muitas pessoas falam assim, mas eu acho bonito. Eu mesmo fui receber uma tatuagem da minha mãe com uma chinelada nas costas quando eu era pequeno. Mas essa saiu. Por que a tatuagem, irmãos, ela não sai à base do laser, sem deixar hematoma no corpo da pessoa? Porque quando você começa a fazer uma tatuagem, antes de você terminar de fazer aquela, você já quer fazer outra. Você tem que observar que as coisas do maligno, ele vem de forma para derrubar, ele vem de forma sutil, ele não vem de forma amarga, ele vem doce, adocicado para você entender que é bom, que é gostoso. E cada tatuagem dessa aí, tem um significado. Por que o significado? Tá? A capa, o palhaço, a imagem da Senhora Aparecida na lateral do braço por de fora. Tem policial na Bahia que se te pegar com essas marcas, com essas tatuagens, ele vai te eliminar. Porque ele sabe que você está preparado. Tá? Passa assim, vamos passar o outro. O símbolo do anarquista.
Tem gente que põe no corpo sem saber o que é e põe porque acha bonito. E depois ele não sabe o alto preço que ele vai pagar por causa daquela marca que ele fez no corpo dele. Jovem é muito rebelde. E esse símbolo da anarquia, do anarquismo, né? Quando normalmente na adolescência, pré-adolescência, assim, os jovens fazem muito. Isso é um símbolozinho à toa, é um azinho cortado com um círculozinho em volta. Só que isso aí traz para a vida da pessoa uma prisão que a gente não entende. Você acha que isso é uma coisa simples, uma coisa à toa. Só que existe uma prisão muito grande. Eu falo, infelizmente, por experiência própria. Não comigo, mas por alguém que eu conheço, que eu amo e que começou com uma tatuagem assim, quando tinha 12 anos e eu descobri ele já tinha 16. E hoje tem muitas outras. Então, e aí assim, a pessoa entra na depressão, entra na opressão e chega ao ponto de ele não suportar e cometer suicídio. Quando é feito essas tatuagens, quando você não conhece ao Senhor, quando você não tem o discernimento do que a Bíblia fala sobre isso, a gente ora, quebra a maldição que foi lançada. Porque tudo que é feito no tempo da ignorância, o Senhor perdoa. Né? A gente não deve levar essa culpa. Agora, muitas pessoas estão dentro das igrejas e estão fazendo. Aí, sabendo que é errado marcar o corpo, né? Então assuma a consequência. Com certeza, está dando liberdade. Isso aí eles fazem essas tatuagens querendo ter uma intimidade sexual, quer ser bom. E eu quero falar para você que isso aí não faz diferença no físico, faz diferença no espírito. Traz para você enfermidade. Depois nós passa para lá outra. Então, irmãos, nosso corpo é templo do Espírito Santo e nosso corpo não é feito para ser marcado. Nosso corpo é feito para ser livre, liberto e remido no sangue de Jesus. Aí eu quero passar mais algumas coisas agora, e tem algumas coisas que eu fiz no passado. E eu quero falar para você que está usando. Aí é uma pulseira e tem várias consagração. Aquela pulseira, ela é consagrada para a pessoa ficar famosa no reino artístico, musical, para ser músico. Só que um dia ela vai quebrar. E um dia você vai perceber o que verdadeiramente você é, de fato. Eu creio que é Deus tirando a máscara. Porque se Ele quer que você seja um artista, Ele vai te dar dom. Se Ele quer que você seja um cantor, Ele vai te dar unção. Ele vai te dar graça para você ser. Não vai um objeto consagrado que vai fazer você ser aquilo que você não é. Pode passar. Então, observa que ela tem... Parei só um pouquinho. Eu gosto de falar muito. Isso aí, esse monte de coisas, é chamado no reino espírita patuá. Isso aí é feito de conformidade à necessidade da pessoa que está buscando o orixá fazer o trabalho. Mas eu quero falar mais para vocês daquela pimentinha. Que a pimentinha é baratinha, mas ela é consagrada a Cosme, Damião, Dom e Mariazinha. Essa pimentinha é para o jovem, para a criança usar. E essa criança que usa esse troço, ele não consegue mais obedecer os pais, ele não consegue obedecer os pastores, não consegue obedecer os professores, e ele fica de forma irreconhecível de tanto nervosismo. Ele passa a se achar. Eu já vi jovem com 9, 10 anos de idade que já cometeu assassinato por causa desse encantamento. Então nós precisamos de orar, precisamos de quebrar a maldição disso aí e saber que o nosso Deus é quem dá a graça. Nós temos que ter entendimento também que o único que nos protege é Jesus, não tem outro. Deus manda os anjos dele para estar conosco, mas é através de Jesus Cristo. Tem gente que usa esses amuletos aqui tudo para proteção, olho grego, Aparecida, isso aqui que tem gente que fala que é estrela de Davi, que não é bem assim, tá? A estrela de Davi é diferente. Então, tem gente que usa isso aí como um amuleto de proteção, né, Luiz? Isso aí não dá proteção para você. O único que dá proteção para você chama Jesus de Nazaré. Isso aí, ó, é uns colares.
É uns colares que você encontra em qualquer praça, com aquele pessoal hippie, vendendo. Isso aí quando você já é um cavalo de Satanás, um pai de santo, os colares, os guias que você tem que andar. Para isso um pouquinho. Essa pessoa mandou fazer essa tatuagem nela, mandou fazer algumas tatuagens, alguns rituais, e essa ferida nela em forma de uma flor veio de dentro do corpo dela para fora. Não foi feito um caroço de caju, castanha de caju, não foi feito naquelas pessoas que fazem o trabalho de tatuagem. Isso aí foi um câncer que deu na mão dela e tiveram que amputar a mão dela. E uma das consagrações mais ferozes que ela fez foi mostrando para Deus que ela não queria ter intimidade e ser aliançada com ele. É esse anel da pedra preta, que é o olho de tudo vê, tá? Aí dá uma paradinha. Aí algumas guias. Essa guia não é normal as pessoas normais usar ela. Essas guias aí é usada somente para aqueles que já é consagrado, já fez ritual, já tem consagração sobre o corpo dele. Isso aí dá uma falsa sensação de proteção na vida do cidadão. Mas você pode observar que a maioria das pessoas que estão como pai de santo, hoje eles estão oprimidos, deprimidos, opressores, e chega o ponto de cometer suicídio, porque não tem a paz, a alegria no coração. Então isso aí não te traz paz, isso aí te traz verdadeiramente a derrota. A paz você só encontra no sangue de Jesus. Pode passar isso aí. Essa roupa aí é feita mais para você iniciar na Umbanda. Essa aí, ó, é uma roupa que uma cantora famosa que já morreu usou, e a consagração dela é a borboleta. Para isso um pouquinho. Olha para vocês verem, tem um númerozinho do lado. Esse númerozinho é um registro que é feito para que as pessoas que usar ele ou falar dele tem que pagar os direitos autorais para mim. Quem registrou ele foi eu. Então eu quero falar para você, ele tem 7 babados. 7 babados. O 7 babados significa 7 pombogiras. Aí você vai invocar ali a pombogira 7 saia. Você vai, não vou nem falar o nome desses troços. Então a pessoa não consegue manter relação, ter relação somente com o homem. Esse vestido foi consagrado para a mulher virar uma prostituta, para a mulher chegar ao ponto de dar câncer no colo do útero. E as pessoas usam pensando que é um vestido lindo para passar no carnaval. Vai passar. Esse rapaz começou com esse piercing no meio da boca. E esse rapaz tirou alguns fios de costela para ele fazer sexo com ele mesmo. E hoje ele, se já não morreu, que eu nunca mais fiquei sabendo, ele passou um alto grau de dificuldade espiritual na vida dele, porque ele achou que ia fazer, que ia acontecer, não obedeceu ninguém, e hoje ele está pagando um alto preço por essas magias que ele entrou. Aí é uma beija-flor bicando numa flor. Essa consagração ela é feita e ela só funciona na pessoa nas costas ou no bolo da barriga, na frente perto do umbigo. Isso aí é para falar que a pessoa tem a esperteza, a agilidade sexual para ser uma pessoa reconhecida sexualmente. Mas na verdade isso aí é feito para a pessoa ser uma prostituta. É a consagração. Entendeu? Hoje em dia já espalhou para todo lado isso aí. A LGBT usa muito ela. Olha ela aí no molo da barriga, perto do umbigo. Agora dá só uma pausinha. Isso aí não foi eu que consagrei. Isso aí é alta consagração e outras pessoas têm feito dentro das igrejas. Começa na mão chifrada aí, sabe? Quem de vocês nunca fez isso? A mão chifrada é de cima. É de cima. Quem nunca fez isso?
Essa mão chifrada quer dizer que você tem pacto com Lucifer. Então você faz a mão chifrada, você está representando e falando para a pessoa que você tem pacto com ele. Botem na mão, essa mão aí. Ah, depois eu te ligo. Você está fazendo aquele símbolo, aquele sinal ali com a mão, você está falando que você tem o signo no sangue de Lucifer. Então você não precisa disso. Lá em cima é a estrela que vocês falam que é de Davi. Em cima, sabe? É a cabeça. É a cabeça de Satanás. E eles põem ela de lado ou de cabeça para baixo para iludir você. É para você não ver. Então tem muitos pentagramas, tem esse também do pé de galinha ali, ó. E usa muito em cordão, o jovem usa muito em cordão. Isso aí, ó, é uma das altas coisas. Tem o raio. A fita entrelaçada, sabe? Não, lá na frente, aí. Isso aí é o símbolo que você vê em porta de um banco aí. É a fita entrelaçada. A fita entrelaçada é o 8, número 8. Número 8 não tem começo e não tem fim. Então você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Pastor, então tudo isso é de Satanás? Satanás não tem nada, irmão. A única coisa que ele fez foi roubar, porque é o que ele sabe fazer, consagrar para destruir a sua vida. Vai mais para frente. Cuidado com o que você anda fazendo, você deixa o seu filho fazer. Para isso um pouquinho. Agora, se você entender um pouquinho do que nós quis passar para você, como Satanás tem entrado nos lares, como Satanás tem destruído a família, eu quero falar para você de alguém que quer restituir a sua família. A ponto de ele perder a última gota do seu sangue carmesim por amor a mim que era bruxo, por amor a você que ainda se encontra na bruxaria, se encontra na maldição. Esse é um filme, um pedacinho do filme, onde Jesus fala comigo e fala com você. Eu queria que você não fechasse os olhos, você assistisse esse pedacinho, é rapidinho. Está abaixo. Isso aí é a crucificação de Jesus, não porque ele era pecador, mas para levar o meu pecado, o seu pecado sobre as costas. Esse é o preço do pecado. Ele perdeu a última gota do seu sangue, foi traído pelos seus discípulos. E mesmo assim, o inimigo falou para ele que não valia a pena. Ele olhou para mim e para você e falou: vale a pena perder a minha vida para dar vida a ele. E aí eu te faço a pergunta: vale a pena você fazer pacto ao invés de fazer uma aliança com Jesus? Imagina o que é bater um prego na vossa mão. Você vê, ele sentiu no corpo, no físico, o nosso pecado. E para que eu e você tenha a liberdade, para que eu e você tenha o direito de escolher a Deus ou não, ele perdeu a própria vida. Eu quero falar para você: aprende a orar. Aprende a largar de julgar os irmãos. Olha para um Deus que olha para você nessa noite e diz para você: não adianta você estar certo e não ser feliz. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você não briga, não discute por praga de igreja. Porque a chibatada que Jesus levou, 48 chibatadas que o couro dilacerou, porque eu e você somos pecadores, cheios de pecado, e nós não temos o direito de acusar. Imagina você no lugar de Jesus.
Imagina o que Jesus passou para te dar a liberdade, para que eu e você fosse livre e liberto. Jesus não quer ver eu e você aprisionado. Ele quer eu e você liberto, livre. Ele não fez eu e você para ser escravo. Ele fez nós para ser príncipe e princesa. Ele fez nós não para acusar, mas para amar. Não para julgar, mas ser aquele que ama, aquele que abraça o necessitado. Aquele que chama ao arrependimento para ter a liberdade de um dia ser escolhido para ser, em nome do Senhor Jesus, abençoado. Isso aí foi só o mínimo dos mínimos detalhes. Se você tivesse pessoalmente falando que crucifica Jesus, como hoje nós temos falado, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo a Deus pela palavra, ouvindo Deus falar com nós na palavra e não obedecendo, eu quero falar para você nessa noite: reflete melhor, reflita melhor o que você tem feito da sua vida, da vida da sua família, acusando, jogando o dedo de profeta maldito na vida dos outros, vendo só coisa ruim, só demônio na vida dos outros. Jesus não fez eu e você para ser endemoniado. Ele fez eu e você para ser abençoado. Ele fez eu e você para ser livre, liberto e ser cheio da graça do Espírito Santo. Nós não precisamos de usar amuletos. Nós não precisamos de usar amuleto para ser abençoado, porque nós temos o escudo da fé, que é Jesus de Nazaré. Agora eu quero, para isso um pouquinho. Eu quero convidar você, nessa noite, a entender o projeto dessa música. Eu quero chamar você para refletir o que você fez hoje durante o dia, o que você poderia fazer. Convidar você, convidar Jesus para entrar na sua vida, na sua dificuldade. Ao invés de você buscar em principado, potestade, nos orixá, você buscar no sangue de Jesus, que é poderoso, a sua vitória e a sua graça. E eu te convido você a fazer, nesse momento, ouvir essa música e entender o projeto do Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus de toda a honra e toda a glória. Pode. Imagina, reflita nessa música, como é que está a sua vida com Jesus agora. Ouve a letra dessa música. Imagina Jesus no seu lugar. O que Ele faria? Ele julgaria as pessoas? Ou Ele amaria as pessoas? Jesus entrou em lugares onde nós não queremos entrar. Jesus abraçou o leproso, abraçou o necessitado, abraçou a todo aquele que buscava aquilo que necessitava. Eu quero ser fiel. Você quer ser fiel a Deus? Nesse momento, convida Jesus para entrar no seu coração, convida o Espírito Santo. Esquece placa de igreja. Olha para um Deus que foi para a cruz e desceu no terceiro dia e chama eu e você para dar sequência com o amor dele às pessoas. Seja fiel a Deus. Eu quero ser fiel. Você quer ser fiel? Convida Jesus para entrar no seu coração, na sua mente e trabalhar o seu caráter, trabalhar aquilo que é necessário trabalhar para você mudar de vida, você mudar de situação, largar de julgar, porque um dia você vai ser julgado. Quero convidar você que hoje está na lepra, está na enfermidade, convidar Jesus para te curar, para você ser servo fiel a Ele. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus não poupou a vida do seu único filho por amor a mim, por amor a você. Mas nós não temos o direito de julgar. Nós precisamos convidar Jesus para entrar no nosso coração e ensinar nós a amarmos aqueles que estão doentes, aqueles que estão na luta, na dificuldade. Nós precisamos de mudar. E uma mudança
de 90 graus para sermos fiel a Deus. É devolver algo que pertence a Deus, andar na presença desse Deus e sentir na pele que Jesus sentiu, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Você está pronto, preparado para ser usado? Porque Deus vai te usar. É da maneira dele, é do jeito dele, é na hora dele. E ele é quem faz, não sou eu e você quem faz. Quero convidar você que está na live e assistiu pensando que eu ia falar mal dos irmãos espíritas, que ia falar mal dos outros irmãos que estão. Não, eu quero falar para vocês, me ensina a amar vocês. Me ensina a ser fiel a Deus. Porque eu quero chegar lá na Nova Jerusalém, olhar para um Deus Pai, olhar para um Deus Filho que é Jesus, para o Espírito Santo, e falar: enquanto fôlego de vida o Senhor me deu, eu tentei ser fiel ao Senhor na face da terra. Eu tentei chamar meus irmãos a se libertar da opressão, da escravidão. E a partir de hoje, convidar você para orar, apresentar o alimento que se alimenta. E Deus fez, mas o homem tem consagrado, o homem tem envenenado o nosso alimento. Por isso estamos cheios de lepra, cheios de doença e acusando o inimigo Satanás. Quando na verdade ele olha e fala: eu não mandei vocês pôr veneno na comida de vocês, eu só incentivei, porque vocês são gananciosos, vocês só pensam em dinheiro, vocês só pensam em se dar bem. Eu e minha família estiver comendo outra que se vira. Ah, Jesus não fez isso. Jesus repartiu o pouco que ele tinha. Jesus ensinou a nós a andar nos caminhos dele. E hoje Jesus te chama a andar nos caminhos dele. Hoje Jesus te chama a ter momentos de oração, intimidade com esse Deus. Você que hoje está na luta do divórcio, na luta do desemprego, na luta da enfermidade, eu quero falar para você que esse Deus maravilhoso derramou a última gota do seu sangue carmesim para que eu e você não tivesse pacto, mas sim aliança com Ele. Ele quer ver eu e você ser curado, ser liberto. Ele convida eu e você hoje, nessa noite, a fazer uma aliança com Ele. Não adianta eu ser um ministro dele e não tentar fazer o que Ele deixou para mim fazer, o que está nas Escrituras Sagradas. Para mim ser um vaso, eu preciso ser um vaso cheio da unção do Espírito Santo, e estar em cima do altar, no momento que Ele falar, no momento que Ele precisar, eu ter certeza que Ele vai pôr a mão sobre esse vaso, e vai tirar o azeite, vai tirar a unção, e passar a ouvir a minha voz com frequência. Irmãos, nós precisamos de ter raiz na palavra, nós precisamos de ser plantados à beira do ribeiro. Nós precisamos semear a semente do amor. É Jesus de Nazaré. Deus está me colocando no coração para a gente fazer uma oração de renúncia. Porque às vezes a gente traz muita coisa para a nossa vida, para a nossa casa, que mesmo a gente não tem noção, mas que interfere no mundo espiritual. A Ivanilva sentiu no coração, sentiu de Deus fazer uma oração de renúncia. Quebra de demanda. Tudo que está na terra foi Deus que fez, inclusive Satanás. Mas Satanás foi julgado, condenado e mandado para a terra. Por que Deus já não mandou ele para o inferno? Porque Deus quer provar para ele que através da minha vida, através da sua vida, que Ele se fez de barro, que Ele soprou fogo de vida, que Ele quer que nós compreendamos o chamado dEle, que Ele quer que nós sejamos amorosos, que Ele quer que nós sejamos abençoador. Porque se nós abençoamos, irmão, é dano que se recebe. Se perdoa, nós somos perdoados por Deus. Nós precisamos de entender que a casa de oração não é minha, não é sua. A casa de oração é de Deus. Deus chama eu e você para largar de picuinha, discussão, ciúme, besta e começar a levar Cristo, verdadeiramente Cristo, irmão amado, para dentro do nosso lar e fazer a vontade do Senhor aonde Ele necessitar. É isso que Deus quer de mim, quer de você. Vou dar mais uma vez um testemunho. Eu e a Sara, eu estava num posto tomando
um soro. Porque Deus deixou o médico para ajudar a auxiliar o físico, mas deixou o pastor para ser fervoroso na oração com o Espírito Santo. Eu fui lá tomar um soro, me chega 2 senhoras, Luiz Rosa é o senhor podia orar pelo gerente do postinho, vai fazer uma cirurgia amanhã de alto risco no coração, e é uma pessoa boa, e eu sei que Deus o escuta a oração do Senhor. Agora imagina quem sou eu para orar a Deus, clamar a Deus, e Deus pôr na cabeça das pessoas que Ele escuta a minha oração. A nossa igreja não tem muito membro, porque eu não estou aqui para pregar prosperidade para vocês. Prosperidade não é rede de pregação, prosperidade é obediência. Malaquias 3,10, Deus fala assim: trazei para minha casa e fazei prova de mim se eu não abrir as portas com portas do céu. Eu estou aqui para chamar você ao arrependimento, à salvação, chamar você para o estudo bíblico, entender quem é Deus, por que Deus às vezes corrige nós com vara forte na mão, porque nós somos desobedientes, coração duro, pesado. Aí quando nós queremos as coisas, nós queremos para amanhã. Irmãos, se Ele fizer para mim, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Então eu queria convidar a irmã Nilva para fazer a oração. Ou você quer que nós façamos? Eu quero então convidar vocês. E eu quero fazer uma nova aliança com o meu Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero convidar aqui a irmã Cíntia. Eu tenho dado a oportunidade para a irmã Cíntia. Irmã Cíntia é uma pessoa que eu e minha esposa, a igreja, aprendeu a amar. Irmã Cíntia é uma pessoa, irmãos, que já comeu lixo nas lixeiras. A irmã Cíntia não tem salário. A irmã Cíntia vive de donativo, de ajuda das pessoas. O filho ajuda ela no que pode, e no que não pode também eles ajudam. E a irmã Cíntia, uma vez desviou dos caminhos do Senhor. Mas agora ela voltou para os caminhos do Senhor, passou uma década com nós no outro ministério, com uma bênção, é uma bênção. E aí as pessoas chegam para mim, irmã Cíntia, e falam assim: eu tenho vontade de vir para a igreja, mas eu não consigo largar de fumar. Irmão, eu sou ministro do Senhor. Vem com a carteira de cigarro no bolso. Eu só te peço para não acender o cigarro aqui dentro da casa de oração. Mas pode vir com a carteira de cigarro no bolso. Porque quem faz a libertação das pessoas não sou eu. É Deus. E uma vez que Deus liberta você da nicotina, irmão, acabou. Tem um irmão Wilson aqui que pode falar para vocês, ele ia dar um testemunho, e ele sente vontade de vomitar quando ele está perto de alguém que fuma. Então é ele quem tira. Eu só vou na igreja, o irmão volta outro dia, porque hoje você está bêbado, você não pode aceitar Jesus. Irmão, venha hoje do jeito que você está. Não espera ser curado, não. A palavra de Deus fala: vem como está. E aqui Deus vai fazer o impossível. Nós temos aqui homens de oração, mulheres de oração. Se você vir necessitado, nós não vamos apontar dentro da sua cara e mandar você embora para voltar outro dia, não. Nós vamos abraçar você e falar que tem solução para a sua vida. O Deus que tirou nós das trevas é o Deus que quer ver a solução. Será verdadeiramente, mano, a senhora quer renovar uma aliança com o Senhor? É de coração. A irmã me ajuda dirigindo o culto. É uma benção. Vocês viram ela cantando, já viram ela dirigindo o culto. Ela sentiu no coração de renovar uma aliança. Então eu falo para vocês, se vocês tiverem vergonha, também renova a minha aliança com Deus. Amém. Porque eu não posso ir para o inferno. Porque eu não quero ir para o inferno. E a aliança suja. Uma palavra mal colocada que você fala, você suja a aliança. Uma obra que você faz maligna, você quebra a aliança com Deus. Nós precisamos de renovar a aliança. Nós precisamos de ter uma aliança renovada com Deus, para Deus operar no nosso coração através da nossa boca. Verdade. Então agora nós queremos então, Manil, Amém. você que está na live também, se você quiser renovar uma aliança, fazer uma aliança, agora é o momento. Amém. Deus, Sim. em nome de Jesus Cristo, Eis aí a tua filha. nós queremos apresentar a vida dessa ministra do Senhor. Pai, ela ministra, ela dirige o culto, ela louva o Senhor. Pai, mas ela sentiu no coração de uma renovo de aliança.
Eu não preciso saber por que ela está renovando a aliança. O importante é o Espírito Santo entrar no coração dela e ela ser renovada. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Eu quero agora fazer uma oração que toque o coração do Senhor através da minha oração. O Senhor vem renovar a aliança da irmã Cíntia. Coloca na vida da irmã Cíntia, Deus, a graça do teu Espírito. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, escreve de novo o livro da vida dela. Seja ela agora renovando a aliança. Seja ela agora diante da tua face. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu renovo eu renovo a minha a aliança. minha aliança, Aleluia, Jesus. Porque eu quero porque eu quero ser servo, vaso perfeito. Glória. E às vezes, esse mundo tem feito, eu sei, negligente, falho nos mandamentos da tua palavra. Mas eu quero agora que o Senhor renove Amém. a minha aliança. Espírito Santo, entra nesse coração e renova. E renova que a minha vida seja do Senhor. Cada vez mais. Me dá sabedoria para jejuar, para obedecer a Santa Escritura. Me dá a graça para mim ser, a partir de agora, aquela que toca instrumento de cordas e louva somente a Ti. Cuida da minha descendência, porque eu vou cuidar da casa do altar do Senhor. Lava do alto da cabeça Glória a a planta Deus. dos pés, Jesus. Com teu sangue a mesmo, em nome de Jesus. Glória. Amém. Agora, irmãos, eu quero que vocês olhem para cá. Quem dentro de nós não tem falha? Verdade. Perdoa, para ser perdoado. Verdade. E a partir de hoje, irmã Cíntia, se tiver alguma coisa que está te trazendo dentro da palavra, falta de conhecimento, eu como ministro do Senhor, como pastor do Senhor, os irmãos que estão aqui, nós não temos o direito de apontar o dedo para você, mas nós temos o direito de não deixar você cair no pecado. Verdade. Mas nós temos o direito de falar para você, pega na nossa mão, nós vamos levar você ao conhecimento da verdade. Amém. Porque a única coisa, irmãos, que liberta e cura é a palavra. Glória. Então hoje nós estamos tendo uma aliança com Deus, de Amém. te amar, sermos sinceros um com o outro e largar de ciumeira. Chegou na igreja é para fazer para Deus e não para o pastor. Como você tem feito? Você tem feito os pão do projeto da segunda-feira. E Deus tem agradado. Por isso, no seu celeiro nunca tem faltado o alimento. É verdade. Glória. Nós te amamos muito. Pastor, eu quero falar uma coisa. Você lembra uma vez que você orou por mim, lá na sua casa, estava a missionária Márcia? Você lembra que quando você orava na minha cabeça, os ossos mexiam? Você estava falando hoje que o aneurisma que a minha bebê tem é hereditário, e naquele dia ele curou aquele aneurisma. Aleluia, glória. Todo mundo quer renovar a voz com Deus. Ela também se sentiu no coração. E hoje eu queria convidar a diaconisa, que eu já me sinto autorizado a falar de vocês, diaconisa, Eliane, Edilene e a Nazaré. Nazaré e Edilene. Silva, a gente não pode fazer aliança com Deus por emoção. A gente não pode fazer aliança com Deus porque Ele fez uma cura, Ele fez um milagre. Mas a gente tem que fazer aliança daquilo que você está tendo agora, porque sentiu no coração de renovar a aliança. Então, você fez certo e quero falar para você, não se sinta envergonhado se alguém falar, renovou a aliança, você fala, renovei porque eu quero ir com a glória com o Senhor. Tá? Fica um de um lado, outro do outro. Irmão Wilson, irmão Romário, posição de guerreiro. Amém. Deus Sim, Deus. é uma serva do Senhor. Apresentando o Senhor. Ela tem uma família, tem Senhor um esposo. E ela sentiu hoje no coração de renovar, porque a aliança ela já tem contigo.
mas de um motivo ou outro o Senhor possa, ó Deus, lavar ela do alto da cabeça à planta dos pés. Vim, ó Deus, renovar a aliança. Vem, ó Deus, colocar a tua graça e teu poder sobre a irmã Nilva. Que a irmã Nilva seja agora, em nome de Jesus Cristo, lavada, remida do Senhor Jesus. Vem, ó Deus, em nome do Senhor, nunca, Senhor, pecar mais contra a tua palavra, contra os teus princípios, mas que a irmã Nilva tenha a direção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo use a irmã Nilva de conformidade à graça de Deus. Que a irmã Nilva agora está se dispondo a adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Lava ele do alto da cabeça até os pés. Senhor Jesus, em nome do Senhor, eu quero agora a autoridade e a bênção do Senhor para renovar a aliança da irmã Nilva, a aliança da descendência da irmã Nilva. Que o Senhor possa dar sabedoria, graça e unção em nome de Jesus. Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Irmãos, então agora eu quero que o irmão Romário venha fazer a oração. O irmão Wilson vai na bênção apostólica. Quero chamar você que está na live. Nessa oração com o irmão Romário, vai levantar, clamando o Senhor. Eu quero que você tome posse da sua vitória. Mas eu quero que você quebre as alianças dos pactos. E você venha sentir no seu coração o desejo de ter uma aliança. Ou renovar uma aliança. E aceitar Jesus de novo. Quantas vezes é necessário? Mas que essa oração do irmão Romário, que vai chegar até os ouvidos do Senhor, abençoa toda a sua descendência. Abençoa todas as igrejas. E sejamos fiéis à palavra do Senhor. Glória a Deus. Bem, irmão. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Abençoada. Depende de você, abrir nosso coração e deixar Deus fazer uma. É verdade. Oramos nessa noite. Vamos fazer a tua oração. Vou caso que eu estou te pedindo para orar. Faz a tua oração que o Espírito Santo esteja tocando no seu coração. Aleluia. Jesus. Deus, eterno Pai, neste momento, meu Deus, estamos na tua presença. Deus, neste momento, Pai, estamos no clamor de Deus, que eu posso, meu Pai, entrar nos corações, que eu posso, meu Deus, abrir a mente do Espírito, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, possam Deus, e assim, todas as coisas ao Senhor, para necessitar. Deus, receber todo Deus, Pai, que venha, receber o mais, perdão, ser abençoado. Que o Senhor possa dar providência para a gente cada um do seu nome, Pai. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, Pai, daqueles que estão ouvindo, Pai, essa oração. Os que ficam lá, à direita e à esquerda da nossa mesa agora, meu Pai. Devido, Pai, pelo coração, aonde esse microfone está avançando, Pai. Que o Senhor possa levar o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, para que ele possa se prostrar diante do Senhor, para receber a nova aliança diante de Ti. Assim que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. De receber, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o poder do Espírito Santo leve vocês em paz. E abençoe vocês. E que nós sejamos mais do que vencedores. E Romário, não esquecer.